A armadilha da autoavaliação. Todo mundo gosta de pensar que é bom em alguma coisa. No fundo, a maioria de nós acredita que está acima da média em várias áreas da vida, seja dirigindo, liderando uma equipe ou debatendo. E a verdade é que quase todo mundo é bom em algo específico, só que o papo real é bem mais incômodo. A probabilidade de você estar completamente errado sobre o quão habilidoso você realmente é, em grande parte das coisas, é absurdamente alta. Nós temos uma tendência natural de superestimar nossas fraquezas e, ao mesmo tempo, subestimar nossas reais capacidades. E as áreas onde você mais erra esse cálculo provavelmente te deixaria assustado. Em 1999, os psicólogos David Dunning e Justin Kruger decidiram investigar esse ponto cego da nossa mente. Eles aplicaram testes de lógica, gramática e até de humor para um grupo de estudantes. Depois, pediram para cada um avaliar o próprio desempenho em comparação com o resto da turma. O resultado virou um clássico da psicologia moderna, batizado de efeito Dunning-Kruger. O estudo provou que as pessoas que foram pior nos testes tinham certeza absoluta de que tinham arrasado, enquanto os alunos brilhantes que gabaritaram as questões subestimaram a própria inteligência, achando que tinham tido um desempenho apenas mediano. Em suma, quem menos sabe é quem tem mais certeza e quem realmente domina o assunto vive cercado de dúvidas. A engenharia da incompetência. Na primeira vista, esse fenômeno parece um paradoxo bizarro e sem sentido, mas a explicação biológica por trás dele é dolorosamente lógica. Se você sabe muito pouco sobre um assunto, você simplesmente não tem o conhecimento necessário para avaliar o tamanho da sua própria ignorância. Você não sabe o suficiente para perceber o que você não sabe. Como o próprio David explicou, se você é incompetente, você não tem como saber que é incompetente. As habilidades que você precisa para dar a resposta certa são exatamente as mesmas habilidades que você precisa para reconhecer o que é uma resposta certa. No lado oposto da moeda, quem gasta anos estudando ou praticando uma atividade começa a esbarrar na complexidade, na vastidão e nas dificuldades reais daquela área. O especialista sabe o tamanho do buraco. Por causa disso, ele se torna muito mais cauteloso, desconfiado e propenso a duvidar de si mesmo. Além disso, como para ele aquela tarefa se tornou algo natural, ele assume que para os outros também deve ser fácil, o que o faz subestimar sua posição no ranking. O ponto cego da metacognição. Para entender como essa fiação se perde na nossa cabeça, a psicologia estuda um processo chamado metacognição, que nada mais é do que a capacidade de pensar sobre o nosso próprio pensamento. É a nossa consciência analisando a nossa própria mente. Quando você está tentando aprender algo novo, a metacognição é a sua maior aliada. É ela que te faz notar padrões, reconhecer onde você errou e recalcular as rotas. O grande nó do efeito Dunning-Kruger. Quando alguém é profundamente incompetente em uma área, a primeira coisa que falta a essa pessoa é a capacidade metacognitiva naquele assunto. Como ela não tem essa ferramenta de autoanálise ativada, ela se torna incapaz de enxergar onde e quando pisou na bola. E o resultado disso é muito perigoso. Na cabeça dela, ela simplesmente nunca erra. Descobrir que nós somos reféns desse mecanismo é um soco no estômago no nível individual. É desconfortável aceitar que existem áreas onde nos sentimos extremamente confiantes, mas que na verdade estamos apenas operando cegos. Só que o verdadeiro perigo desse fenômeno aparece quando a gente dá um passo para trás e olha para o impacto disso na sociedade. O barulho dos oficiais do palpite. A incompetência não deixa as pessoas confusas, tímidas ou cautelosas. Muito pelo contrário. Como o próprio Dunning alertou, os ignorantes costumam ser abençoados com uma confiança inadequada, alimentada por um sentimento forte que eles confundem com conhecimento real. É por causa disso que nas redes sociais e nos debates públicos, as pessoas menos qualificadas para falar sobre um tema complexo são quase sempre as mais barulhentas, assertivas e carismáticas. Enquanto isso, os verdadeiros especialistas preferem o silêncio ou a cautela. Eles usam termos menos simplistas, pensam as nuances e hesitam antes de cravar uma certeza. Para piorar, o gênio de alto nível frequentemente sofre para traduzir o seu conhecimento para o público leigo, criando um abismo de comunicação. Diante de uma plateia de massa que não sabe distinguir uma informação falsa de uma verdadeira, quem você acha que soa mais convincente? O amador cheio de carisma e certezas absolutas ou o cientista hesitante que gasta 10 minutos explicando as variáveis de um problema? Hoje em dia virou quase uma obrigação social ter uma opinião formada sobre absolutamente tudo, ter acesso a toda a informação do mundo na palma da mão, mas tempo apenas para ler as manchetes. Nós somos incentivados a deixar um comentário em segundos, alimentando um ecossistema onde as vozes que mais escutamos são justamente as menos úteis e precisas. O mundo foi engolido pelo barulho da convicção, sufocando o cuidado e a sensatez. A primeira regra do clube. É natural querer ter voz, querer ser ouvido, seguido e causar impacto. É um desejo nobre, mas no cenário atual, talvez o maior impacto que você possa causar seja o seu silêncio.
O mundo não precisa de mais vozes, precisa de vozes mais cuidadosas. O objetivo aqui não é se isolar e nunca mais abrir a boca, mas sim tentar praticar um barulho consciente. É impossível não ter opiniões, mas é perfeitamente possível escolher ter menos convicções e ser mais rigoroso com as poucas que decidimos carregar. O maior perigo de estudar o efeito Dunning-Kruger é achar que só porque agora você conhece o conceito, você se tornou imune a ele. A sua mente vai tentar te convencer de que você é equilibrado, autoconsciente e que conhece seus pontos cegos. Só que não é assim que um ponto cego funciona. A primeira regra do clube do Dunning-Kruger é que você nunca sabe que é um membro do clube. Achar que você está imune ao efeito é, ironicamente, a maior prova de que você está sob o efeito dele. Você aprendeu o básico sobre o fenômeno e achou que isso bastava para driblá-lo. Conclusão: a dança com a ignorância. A única forma de mitigar esse viés é adotando uma postura de profunda humildade intelectual. Aceitar o silêncio com mais frequência, aceitar ser um ninguém em determinados assuntos e entender que o ser humano médio domina, na melhor das hipóteses, uma quantidade minúscula de conhecimento. Nós não fomos feitos para entender tudo e não precisamos fingir que entendemos. Depois de um certo limite, a quantidade de opiniões que uma pessoa ostenta é quase sempre inversamente proporcional à qualidade e à precisão delas. Nós vamos falhar nessa separação muitas vezes, vamos passar vergonha defendendo o que não sabemos e vamos errar o julgamento sobre nós mesmos. E tá tudo bem, o objetivo não é a perfeição, é o esforço contínuo de vigilância. No fim das contas, o efeito Dunning-Kruger não é uma linha de chegada, é uma escala móvel que nos acompanha a vida inteira. Sempre que você começar um projeto novo, assumir um desafio inédito ou mudar de carreira, você será incompetente naquela área. E enquanto for incompetente, você será parcialmente cego para o tamanho do seu desafio. Mas se você mantiver o compromisso de continuar aprendendo, a realidade vai, aos poucos, realinhando a sua autopercepção com a sua verdadeira capacidade. Viver é esse ciclo eterno de olhar para trás, perceber o quão idiota você era há um ano, entender a complexidade das coisas e então descobrir tudo de novo. Muito obrigado por compartilhar comigo essa breve jornada e até o próximo vídeo. Valeu!